A coloração de cabelos é uma forma de arte que permite cada pessoa expressar sua identidade e criatividade, transformando não apenas a aparência, mas também a maneira como se sentem sobre si mesmas. Bem-vindos, bem-vindas, cabeleireiros, cabeleireiras, pessoas normais também ao episódio número 117 do podcast Corta Bonito. Hoje temos o prazer de receber quem? Juba, vulgo Júlia Zanin, mais conhecida como Juba Colorida, uma verdadeira artista no mundo dos cabelos coloridos. Júlia transforma não apenas fios, ela transforma vidas, trazendo cor e personalidade para cada freguesinha que passa por suas mãos. A gente vai explorar a jornada da Júlia no universo da coloração, suas inspirações e as técnicas que a fizeram ser a referência no mercado. Então, cabeleireira, se prepara que você vai mergulhar no mundo vibrante dos cabelos coloridos. Mas antes, né, você vai fazer o quê? Você vai curtir o canal, né, se inscrever, ativar o sininho para receber notificações. Enquanto isso, eu agradeço os apoiadores, né, quem faz acontecer aqui Beleza na Web Pro, que assim como o Corta Bonito, acredita que educação é um ato de revolução. O Salão 838, que deu esse cenário digno de GNT, para você ter essa experiência aconchegante comigo. E o DN Hair Solution, que ajuda a gente a impulsionar conteúdo. Eu sou cliente da marca, tanto no salão, ele ajuda o meu conteúdo. Você sabe que o Instagram está cada dia mais embaçado para distribuir o conteúdo, né? Se você for entender muito de algoritmo, é embaçado, então é bom ter uma empresa que domina especificamente, né, trabalham só com cabeleireiros, então elas já entendem todas as dores e vai fazer o seu conteúdo ser entregue para a pessoa certa, tá? Com aquele lance de tráfego pago, vai fazer a pessoa certa olhar a pessoa que deveria estar na sua cadeira. Então, você tem um QR Code aqui na tela, você aponta seu celular para você conhecer DN Hair Solution, o marketing que enche cadeiras. Voltando, a paixão falando aqui sobre a paixão pela coloração, hoje você vai ter muitos insights, tá? Quero te lembrar mais uma coisa, tá? Não sei se você sabe, o Corta Bonito, ele tem um braço de educação também, não é só o podcast e eu lá na cadeira, tá? Eu tenho um método de corte que é o mais simples do mercado, você vai fazer os cabelos mais caros da sua região. Sabe aquele cabelo que você olha e fala, caro? Você vai aprender o meu método, as freguesas que eu tenho que pagam caro, as madames ali, você vai acessar esse método para ter na sua região e ter o cabelo mais nice. Enfim, eu vou apresentar a convidada. Antes de eu apresentar a convidada, eu quero te falar que eu não conhecia a convidada. A gente teve uma pequena interação, ela me falou. Sabe como eu conheci? Apareceu um anúncio do Beleza na Web no meu feed, falando de um curso que ela tinha lançado. Achei super interessante, cliquei, entrei no perfil, eu vi que ela falava bem nos stories, fazia um trabalho incrível. Eu falei, nossa, que nice. Vamos, mandei uma mensagem e ela tá aqui, muito bem-vinda, Júlia Zanin. Eu peguei o Juba, que é Juba Colorida. Pode chamar de Juba, tô muito bem-vinda. Então, por você, quem é Juba Colorida? Muito obrigada. Uma apresentação breve. Meu nome é Júlia Zanin, sou conhecida como Juba nas redes sociais. Aceito Júlia, aceito Juba, Ju, tanto faz. Tudo nosso? Tudo nosso, nada deles. Eu tenho 26 anos e eu sou especializada em colorimetria criativa. Eu sempre falo, sou colorista, eu trabalho com cor no geral. Então, jogou cor no meu colo, tô fazendo. E eu sou embaixadora atualmente da Schwarzkopf e da Santa Clara. E Santa atualmente Clara é o quê? de ferramentas para cabeleireiro. Nice. Tem uma história legal. Escova, essas coisas? Também. Tem a Santa Clara e tem a Color Wind, que pega essa parte de ferramentas térmicas. E eu tenho uma história bem legal com eles, inclusive. Quero saber. E atualmente eu tô há 5 anos atuando como cabeleireira de fato. E estou aqui em São Paulo, vivendo a vida maluca da cidade grande. De onde você é? Eu sou do Paraná, de uma cidade chamada Quatiguá. Tá há quanto tempo em São Paulo? 7 meses. Ah, super recente. Aham. E caraca, você é adulta, você tem 26 anos. Eu sou adulta. Segundo o Google, né, eu pesquisei agora, a adolescência vai até os 25, né? Não sei se você sabia disso. Eu sinto que o meu lobo frontal se formou só ano passado, então acho que é isso mesmo. Eles falam que até agora é tudo mais, né, demorado. Então a gente fica jovem por mais tempo. A adolescência vai até os 25, segundo o Google. Então, bem-vinda à vida adulta, como tá sendo pra você. Eu tô adorando pagar imposto, achei bem legal. Incrível. A parte... Não, olha, eu vou te falar uma coisa. Quando eu comecei também com essa coisa de pagar imposto, eu odiava, mas depois você percebe, quanto mais imposto você tá pagando, quer dizer que você está recebendo mais dinheiro. Sim, exatamente. Não é verdade? Então você pode olhar por duas óticas, a de ficar revoltada xingando o governo, que também é gostoso,
Mas você pode olhar para tô ficando mais riquinha. Sim, eu comecei a ver por essa ótica, mas tá sendo legal ser adulta, ainda mais em São Paulo. Tá sendo uma E conta pra experiência. gente o início da sua jornada, assim, como você escolheu, o início do início, e eu não sei se já veio de cara esse lance de cabelo colorido, de coloração, ou se isso aconteceu. Eu sempre falo que a minha jornada como cabeleireira, ela começa quando eu não era cabeleireira. Quando eu tinha 16 anos, eu fui num salão pintar meu cabelo de colorido, e a cabeleireira errou no meu cabelo, e ela fez o maior favor da minha vida ao fazer isso. Porque eu queria uma mecha azul, ela ficou verde e quebrou. E aí, com isso, eu comecei a estudar para poder fazer meu cabelo em casa. Então, eu queria tanto aprender a mudar a cor sozinha, quanto cuidar dele para recuperar o dano que tinha sido feito. Adorei esse início, a pessoa já parece aqueles inícios de filme, né? Se fosse um trailer, já ia ser assim, essa parte. Eu imaginei um desenho da Pode Disney. cropar Ela já. lá, Juba, bem colorida, ela lá, Juba, bem colorida, adolescentinha, Uma criancinha, coitada no interior do passando, Paraná. arrasando o cabelo dela, ela revoltada, ela tomou as dores, ela falou, agora eu vou resolver isso. Mas é engraçado Adorei. porque, de fato, né, parece uma coisa assim. É. E eu sempre falo, foi a melhor coisa que essa cabeleireira fez por mim, porque eu fiquei obcecada. Eu sou obcecada até hoje pela profissão e por colorimetria. Mas assim, era meu segundo ano do ensino médio, então época de faculdade. E assim, eu venho de uma família de advogados tradicional, então todo mundo fez direito. Então tava meio que previsto já que eu ia fazer isso também. E aí eu virei e falei, então, gente, eu acho que eu vou ser cabeleireira. Porque eu estava completamente obcecada. Eu chegava da escola, tudo que eu queria fazer era consumir conteúdo de cabelo o dia inteiro. E aí, com isso, com 18 anos, eu fiz o curso de cabeleireiro. E eu atuei só como assistente por 2 anos. Eu me formei dia 7 de dezembro de 2017. Dia 8 eu já estava no salão trabalhando, perto da minha casa. E eu já cheguei assim com aquela coisa que a gente. Eu não sou muito nova, né? Mas a gente tem essa coisa, ainda mais quando a gente é muito novo, de meu Deus, é meu sonho, eu quero fazer isso aqui. E eu chegava mais cedo no salão para limpar todo o salão e aquela coisa, tá? E eu comecei a ficar muito morna nesse quesito, porque cidade pequena, interior, eu já gostava muito de cabelo colorido. Eu trabalhava num ambiente que não era tão acolhedor, era um ambiente um pouco tóxico. E eu comecei a ficar muito morna nessa questão enfim, eu ia, só fazia minhas escovas progressivas, lavava cabelo, não queria aprender nada. Exatamente, eu não queria aprender nada, porque eu tava, tipo, muito desanimada com tudo. A gente chega com uma expectativa e, tipo, olham pra tua cara e fala que, cabelo colorido é coisa de criança. E eu não tenho cliente de criança, pra você ter ideia, então, assim. E aí você vai ficando desanimado. E aí eu conto que o meu ponto de virada que eu falei, ok, eu sou cabeleireira, vou ser cabeleireira. Já contei aqui no Beleza na Web, aconteceu num ônibus, voltando de São Paulo. Eu vim pra cá comemorar meu aniversário de 21 anos, se eu não me engano. 21 anos. E assim, eu fiquei maravilhada com São Paulo. Eu falei, meu Deus, aqui tem tanta gente diferente, eu me sinto muito em casa. Eu vi amigos meus que moravam aqui, etc e tal. E eu tava nesse ônibus voltando pra Quatiguá e tava ouvindo uma música muito específica que me deu assim, esse Canta um pedacinho gatilho. aí, vai. Chama Dancing in the Dark, do Bruce Springsteen. Vou cantar, não mentira, não. Mas a letra é muito legal. Chama Dancing in the Dark. E a letra fala sobre um cara que ele tá muito entediado com a vida dele. Não é muito um filme a história dela? Eu não tô inventando! Vai, conta, adorei. Então, ele fala que ele tá muito entediado com a vida dele. Ele fala que ele se olha no espelho, ele quer mudar a roupa, o cabelo, o jeito de falar e não sei o quê. E o refrão, ele fala uma coisa muito marcante que me pegou muito na hora, que foi, não dá pra começar um incêndio sem uma fagulha. E aí eu tava nesse ônibus, eu falei, eu vou chegar em Quatiguá e eu vou fazer esse negócio acontecer, porque o único jeito de eu viver o que eu estou vivendo em São Paulo, nesses dias que eu tava aqui, é se eu virar cabeleireira. E se eu tiver meu próprio dinheiro, meu próprio salão, ou sei lá, tem autonomia, né? E aí eu voltei, e eu cheguei de madrugada, eu cheguei tipo 4 da manhã em Quatiguá, fui pro salão às 8, e aí eu comecei de fato o rolê. Aí comecei a trabalhar. E tamo aqui. Caraca, e aí você voltou lá, beleza. Porque aí quando a gente conta essa história, né, tipo, vamos supor, a gente tá assistindo esse filme, só mostra esse trecho, né, tipo assim, pô, viu lá o negócio, e aí a hora que mostra fazendo acontecer, são recortes, né, uma trilha de fundo e acontecendo algumas coisas legais. Só que nesse tempo, a maioria das coisas é a rotina. Como foi essa sua rotina? Chegou lá no dia seguinte, você fazia progressiva e coisa. Você não acordou, tipo, depois da fagulha, chegou, tinha vários cabelos coloridos pra você fazer. Não, Como foi isso? Vou deixar a história dela chata. Nossa, que ó. Não, é que tá, porque eu tive a brilhante ideia de tomar essa decisão no final de 2019. Eu não preciso nem te falar o que aconteceu em 2020, né? Ai. E eu estava presa em Quatiguá, e, tipo, não podia fazer nada. E o que eu fiz? Eu assinei uma plataforma de curso online e eu comecei a praticar assim. Então, tipo, eu fazia os cursos e eu chamava modelo, elas pagavam os produtos, traziam aquelas coisas bem de farmácia, assim, meu Deus. E eu ia, tipo, fazendo, trabalhando.
criando portfólio e aprendendo, assim, porque eu não conseguia fazer curso. Eu tinha comprado um curso pra fazer em São Paulo, tipo, 2 semanas antes de estourar a pandemia. Então, tipo, ok, o que eu vou fazer? Porque eu não vou voltar pra minha vida de antes, eu preciso sair daqui. E é o único jeito. E aí eu comecei a fazer isso, eu trabalhava de segunda a sábado, e domingo era o dia que eu fazia produção. Então eu não descansava. Fiquei anêmica, eu não recomendo essa parte, não. Mas deu certo no fim das contas. E aí minha meta pro primeiro ano era acabar o ano com 5 mil seguidores. E aí eu fazia conteúdo todo dia pro Instagram, TikTok não na época, e eu publicava, em média, em 20 grupos de Facebook por dia, pra chamar a galera pra minha página. Em dezembro eu consegui, em 5 mil. Toma, ó, não, só um adendo aqui. Ela pôs a meta, ela fez até acontecer. É aquele exemplo que eu sempre dou, né? A dança da chuva lá funciona porque o índio dança até chover. Aí chove, entendeu? Ela falou assim, fiquei anêmica, não recomendo. Eu não recomendo, se você não fizer, você vai ter uma vida medíocre, normal. Ela tinha um objetivo, ela queria sair, ela queria ir para São Paulo com o próprio dinheiro. E, cara, você tem que fazer mais do que todo mundo mesmo. Tem que fazer até que é errado, ficar doente, até ficar isso, até não sei aquilo. Cara, você tem que abrir mão de um monte de coisa e se dar o melhor, tem que ser obcecado, ter uma obsessão. Eu já entrevistei um monte de gente aqui, pega os pontos em comum. Eu falo, eu era um obcecado, você não vai no aniversário da sua mãe no domingo, porque você está trabalhando, Exato. você tem que enviar em 20 grupos de Facebook, é chato, é não sei o quê. Sair do salão à noite, tem que fazer um conteúdo, nossa, mas estou cansado, vai deitar. Vai deitar, depois vai acordar e vai ter sua vida mais ou menos. Ou você faz isso igual ela, fica doente, fica anêmico, obcecado e respira o seu trabalho o tempo inteiro. E faz aquela coisa e vira um mago. Exatamente. Não é? Tem que ser. A anemia eu dei um jeito tomando Noripurum na veia. Eu passou e estamos aqui agora bem. Mas é isso, eu concordo muito. Tipo, eu não sei de onde que eu tirei energia na época, porque assim, eu não dormia, eu não comia, eu não fazia nada, mas eu tava muito decidida que assim, eu não gosto da vida que eu tô levando. Eu quero ser especialista em cabelo colorido, eu quero ter uma agenda só disso. E se você fizer tudo equilibradinho, a hora que você for assistir seu filme, não vai ser legal igual dela. Vai ser Sem chato. anemia. Vai ser chato. Tem que estar lá louca, fazendo as coisas, vendo a fagulha, ouvindo a música, como que é o nome? Dance in the Dark. Dance in the Dark, aí você acorda, aí você vai dar o sangue, não sei o quê. Aí seu filme fica legal, senão vai ser chato. Acorda, deu horário de ir embora, vou dormir cedo, eu tenho que ir pra academia, eu tenho que visitar minha família, então tem que ter equilíbrio lá, família bonitinha, alimentação, não sei o quê. Chato. Não sei se eu tô recomendando essa vida, mas... Mas depois quando você tem resultado, fica mais legal, fica, tipo, você consegue fazer mais de boa. Mas se você não tivesse feito aquilo, você estaria lá em quanto que é? Quatiguá. Quatiguá. Você falou certo, parabéns, todo mundo erra o nome. Divisa com Londrina, tô brincando. Não é sei perto de Londrina. Olha aí. 2 horinhas, 3 horinhas, sei lá, Não, eu concordo. E tem até uma parte dessa música, inclusive, que ele fala que, de novo, não dá pra criar esse incêndio se você estiver, tipo, num canto chorando porque você tá com o coração partido, um rolê assim. Toma. E aí, tipo, eu ficava ouvindo essa música e falava, é isso, tipo, eu tenho que fazer, eu tô cansada, eu tô com dor, mas vai. Mas é porque eu tava, de fato, assim, eu tinha essa visão do que eu queria conseguir. Por exemplo, eu via a galera frequentando o Blaze Experience, e eu ficava, tipo, eu lá em Quatiguá, coitadinha, cidade pequenininha, eu quero estar lá, eu quero participar, eu quero ver essa galera, eu quero conhecer essa galera. E do primeiro que eu ganhei em 2023, o primeiro que eu participei, eu ganhei. Então, tipo, pra mim foi muito um rolê, tipo, caraca, eu tava pensando nisso lá na minha cidade 2, 3 anos atrás, agora eu tô aqui. Com a Sabrina Sato, sabe um rolê assim? Nossa, eu já participei várias vezes, eu nunca ganhei, eu sempre morri de ódio. Eu ficava julgando, falava, cara, esses jurados, eles são péssimos, eles não entendem nada. Como que eu não sou o melhor cabeleireiro? No olhar deles, eles estão iludidos, estão errados. Nunca ganhei, você acredita? Can't relate. Nossa, chegou uma hora que eu vi meu nome lá, eu falei, tira meu nome daí, eu não quero passar essa humilhação de novo. Que bobeira, tão legal. Eu adoro. Não, é muito legal ganhar, filha, ganhar. Perder é o ó. Eu odeio. Mas foi muito legal, assim, porque eu tenho a mania de escrever tudo no papel. E aí eu tenho escrito lá, tipo, aquele negócio de eu quero 5 mil seguidores até o final de 2020. Eu tenho escrito, quero ganhar a Beleza Experience. Eu tenho também escrito, quero ser embaixadora da Schwarzkopf. Então, assim... Tava aí o hack. Sim. Papel ao maço, aprendi com o Marco Antônio de Biagi. É verdade, ele já falou aqui no nosso podcast. Falei pra ele essa semana. É verdade, ele fala isso. Eu faço isso e dá certo. Caneta, escreve e de fato... Nossa, eu vou contar um testemunho aqueles, não é meu, o episódio é dela, mas eu vou me meter aqui, porque eu achei muito legal isso. Eu já falei isso aqui, né, você maratonou, já viu. Eu
Quando eu era jovem, eu morava lá na Zona Norte, mas eu vinha tudo pro centro aqui fazer minhas coisas. Aí, na Augusta, né, pra você ver, eu tenho 126 anos, né? Na Augusta ainda ela tinha, antigamente você podia parar carro na rua, né? Era uma faixa para subir, uma para descer. Agora são duas para descer e duas para subir, não estaciona mais carro, mas antes podia estacionar. E eu chegava lá, 11 horas da noite, 9, podia chegar 2 da manhã, tava lotado, sempre tinha um buraco na rua que cabia meu carro certinho, naquela esquina. Era Deus guardando meu lugar ali, pra eu ir pro meu coisa. Aí eu chegava e tinha lá meu lugar. Aí um dia eu fiz uma tatuagem, eu escrevi aqui, Rua Augusta, com Dona Antônia de Queiroz, que é onde estava a vaga do meu carro, qualquer hora que fosse, podia estar lotada. Eu fiz isso. Foi o que eu escrevi, aí eu botei uma caveirinha aqui, a outra, levando, tá oferecendo um baseadinho aqui, um drink, pra outra aqui, Que levando lindo. pro Deixa eu coisa. perguntar se é Exu. Aí fiz aqui. Passaram vários anos, nem existia nada nessa esquina, tipo assim, era um terreno, assim. Passou vários anos, eu mudei, não sei o quê. Aí um dia eu tava morando lá, eu nem me toquei. Tava morando lá, num apartamento, construíram um prédio, e eu aluguei um apartamento lá. Aí um dia eu tava chegando em casa de moto, a hora que eu virei a rua, fui colocar na garagem, eu olhei a placa, eu falei, caralho, é esse lugar que eu moro. Aí eu falei, não poderia ter escrito Beverly Hills, Los Angeles, alguma coisa mais legal. Aqui fui escrever Dona Augusta e Dona Antônia de Queiroz, mas é funcionou. a sua história, tá vendo? Colocou na pele. Funcionou, foi igual você escreveu lá o negócio. Tá vendo? Escreve, é o Mas rápido. Por isso que eu não ganhei o Beleza Experience. Escreve. Se você ganhar depois de escrever, aí a gente sabe que de fato funciona. É isso aí. Pelo amor de Deus, não vai colocar meu método a falha. Brincando. Mas é real. Eu sou uma pessoa que eu não acredito muito em coincidências. Eu acho que as coisas vão acontecendo porque elas têm que acontecer, porque a gente joga pro universo que a gente quer alguma coisa. Tem uma frase que eu gosto, que é o universo, ele não tá, tipo, poupando dinheiro. Então, tipo, peça, não tem um limite exatamente. Toma! E eu sinto que eu vivi muito isso, assim, tipo, vindo pra cá e tudo. Foram muitos momentos, assim, que me provaram que isso é real, sabe? Hoje eu trabalho num salão, por exemplo, com um cabeleireiro que tem até uma história engraçada, que é o Natan Correia. Como chama o salão que você trabalha? Salão Cor. É do Natan. E aí... Ah, é dele o salão? Isso. Fica onde? Fica em Moema, perto do Ibirapuera. Tem que trazer ele aqui também. Ele é maravilhoso. Eu conheço ele, faz anos. Ele é incrível, é uma pessoa que eu tenho muito carinho. E é engraçado porque teve uma vez que eu sempre conto isso pra ele, inclusive, que eu tava sentada, tipo, na muretinha, na frente do salão que eu trabalhava no começo, que eu era assistente. E o Natan tinha aberto uma caixinha de pergunta no Instagram, eu mandei uma pergunta pra ele, ele me respondeu. E eu fiquei, assim, emocionadíssima. Tipo, meu Deus, o Natan Corrêa me respondeu. E agora, tipo, eu trabalho com ele, eu vejo ele todo dia. Então, eu sinto que as coisas vão meio que se escrevendo de forma meio, quase como um filme mesmo. Não sei, pra mim funciona assim. Sei lá. Não, e a história engraçada que você contava? A história do qual? Do Natan? Do Natan? Essa salão? História, tipo, de que... era da caixinha lá que você... Eu fiquei muito emocionada que ele me respondeu. E, tipo, hoje eu trabalho com ele. Uma coisa assim. A Santa Clara foi uma coisa meio assim. Conta também. da Santa Clara, quero saber também. Minha primeira tesoura foi da Santa Clara. Essa história até... Às vezes eu não vou chorar aqui, porque eu tô tomando esse talão. Não, vai sim. Se você não chorar, eu vou pedir pra colocar choro na edição. Ai, tá bom, pode ser. Tá, tudo bem. A minha primeira tesoura foi da Santa Clara. Quando eu comecei o curso de cabeleireiro, a gente tava numa época bem difícil em casa. Assim, difícil assim, a ponto de não faltar até pra comprar comida, de fato. E aí, quando eu comecei o curso, as tesouras do Senac, elas não cabiam na minha mão, porque elas eram muito grandes. E eu lembro que, tipo, lá em casa, quem, tipo, ganhava um pouco melhor era a minha irmã mais velha. Beijo, Ana. Amo você. E aí, um dia eu comentei isso, falei, tipo, pô, eu vou ter que me virar pra aprender a cortar com tesoura grande, não tem o que fazer. E eu só lembro que, tipo, um dia ela perguntou quanto que custa uma tesoura. Eu acho que era, tipo, R$70, a tesoura mais básica da Santa Clara. E aí eu tava almoçando, ela só chegou, deu dinheiro na minha mão e fala, vai comprar essa tesoura. É bonitinho, né? Ai, olha o universo aí, olha o universo aí. Eu tenho ela até hoje. Ai, cara, é muito bom. E aí, depois disso, eu ganhei... Tá vendo seus ateus, quem não acredita em Deus aí, ó, vai falar que não existe. Como você fala? Toma. E aí, depois disso, eu participei de um concurso da Santa Clara, porque eu tava tentando montar meu primeiro material, isso na pandemia, não sobrava dinheiro e tal, 2021, eu acho. Fizeram um concurso de cabelos coloridos, e eu vi, tipo, ia acabar as inscrições, tipo, 5 da tarde naquele dia, e eu vi, tipo, 3 da tarde alguém postando. E aí eu fiquei, eu vou participar e vou ganhar isso aí. Porque eu vi que o prêmio era um kit de potinho, um secador, um modelador de cachos e um difusor. E, tipo assim, naquele momento eu não tinha um secador, eu usava do salão e eu não tinha dinheiro pra comprar um secador. E eu vi a galera participando, eram pessoas que, tipo, já trabalhavam na área, tinham material próprio, não estavam participando provavelmente por conta disso. Aí eu tô supondo. Eu supondo que não sei, podia ser que estavam querendo. Mas eu queria realmente os potinhos e o secador. E aí eu entrei pra participar.
E aí tá, era batalha de votação, etc. Na época eu não criava vídeo pro TikTok. E eu pensei, bem, eu vou tentar chegar na última etapa. Na última etapa, eu solto um vídeo no TikTok. Porque eu vejo que a galera faz isso pra pedir ajuda e a galera é legal lá. Falei, tá, vou tentar fazer isso. Cheguei na última etapa, fiz um vídeo, postei e fui ananar, fui mimir. Quando eu acordei, meu celular estava pipocando de notificações. Eu falei, o que está acontecendo? Eu fui olhar e meu vídeo tinha viralizado. E eu peguei 600 mil visualizações. E a galera estava, tipo assim, loucamente votando no concurso. E aí tava eu confusa, Santa Clara confusa. Era tipo você falando assim no vídeo sobre? Eu narrei igual eu faço nos vídeos tá. mesmo, tipo, e eu não fazia vídeo, tá? Só pra eu confessar, eu não fazia vídeo. E eu narrei, falando, tipo, real, tipo, pô, eu sou uma cabeleireira, eu tenho tantos anos, eu queria muito esse kit de pote, sabe? E a galera comprou e tava muito engraçado, porque tinha uma galera comentando assim: você vai ganhar, eu acabei de voltar das minhas 9 contas. Eu fiquei, caraca, eu caí num nicho bom aqui. E aí foi o que deu. E aí eu acabei ganhando o concurso. Caraca. E hoje eu sou embaixadora deles. Não, ó que legal. Duas coisas. Primeiro, você é amada no TikTok. Caraca, eu sou odiado. Eu quase nunca posto no TikTok. Eu posto no Instagram, mas às vezes eu lembro, eu pego o mesmo Reels e jogo lá no TikTok. E no TikTok, o mesmo conteúdo que a pessoa no Instagram me ama, eles acabam comigo. O Nossa, público é diferente lá. eles me odeiam no TikTok, não sei por quê. Eu faço um cabelo e elas falam que a mulher tava mais bonita antes, que eu estraguei o cabelo dela, que a mulher tá decepcionada. Eles vão no direct da mulher e mandam mensagem pra ela: seu cabelo é fino assim, tá com camada, a hora que você lavar vai ficar uma porcaria. As minhas clientes vêm e me contam que eles fazem isso. Bom, outra coisa que você falou, né, então eu já tinha ouvido falar de você, então agora eu lembrei de novo, não foi só nesse negócio do Beleza na Web, é porque vai aparecendo e aí você vai, eu acho que vai ficando familiar, assim, né, sei lá. É o que eu te falei do rolê do prêmio, que eu te trombei lá, que eu te encontrei. E você fez o negócio você falou esse vídeo de narrar agora, eu lembrei, tem uma menina que me ajuda, a Aninha, né, ela me ajuda a cuidar das redes sociais do Corta Bonito. Né, o meu Instagram é eu mesmo que faço, mas o do Corta Bonito ela cuida. E aí ela falando assim: Gabriel, você tem que fazer um conteúdo igual o dela. Aí ela me encaminhou seu conteúdo. Ah, que legal. Tipo assim, ela tá fazendo o cabelo e ela tá falando sobre alguma coisa. Às vezes não necessariamente sobre isso que tá aqui na tela. Aí eu fiz, eu não sei, eu fiz o... Fala, vocês já viram aí, o cuscuz motivacional. Todo dia eu coloco de manhã lá uma frase motivacional, tiro uma foto do cuscuz. Aí eu filmei eu cozinhando cuscuz e narrei alguma coisa por cima, assim, por causa desse seu vídeo. Ai, que lindo! Eu gosto de... Pode botar lá o IB pra mim, tô brincando, brincadeira. Mas é engraçado porque por causa desse vídeo que viralizou do concurso, eu ganhei 10 mil seguidores no TikTok. Aí eu falei, tem uma galera aqui, vou começar a fazer vídeo. E aí foi quando, de fato, o rolê aconteceu. Então, assim, uma coisa vai levando a outra e vamos que vamos. E eu vi lá no seu Instagram, você fala bastante nos stories, né? Como que foi isso pra você? Foi uma coisa natural? Foi, de novo, intencional? Igual você falou assim, pô, eu tenho que bater essa meta até o final, eu vou mandar meus vídeos para 10 grupos no Facebook, não sei o que lá. Você fez um trabalho para ter essa comunicação ou só era? Assim, no começo eu era muito mais ativa nas redes sociais. Hoje eu dou muito foco na parte de atendimento do salão e o tempo tá meio escasso, São Paulo é uma correria. Eu tento me comunicar ainda muito no meu Instagram, mas eu já fui melhor que isso. Eu postava coisa de 5 vídeos por dia. Queria falar que eu consegui essa proeza. Mas, na verdade, o que eu dou realmente crédito é porque eu fiz aula de oratória particular. Porque eu tinha muita dificuldade de me comunicar para câmera, para curso e não sei o quê. Minha meta sempre foi ser educadora. Educação é minha paixão a vida inteira. E eu falei, ok, eu não sei fazer isso, eu vou procurar um professor. E aí encontrei um professor, a gente fechou algumas aulas particulares. O nome dele é Walter Otaviano, inclusive, pode falar aqui? Já falei, já joguei. Quero ver cortar, tô brincando. Ele é incrível, ele é professor da PUC, advogado da União também, e ele foi, assim, essencial para mim. Me desenrolou muito em coisas além da oratória, eu como pessoa. E eu acho muito importante pra gente na nossa área, não sei se você concorda. Oh, não, eu amei isso que você falou, cara. Porque, ó, se liga, os preguiçosos aí que tá assistindo, a pessoa olha e fala assim, você tem o dom. Eu morro de vergonha, você ama fazer isso, você tem o dom e faz. Nossa, e a pessoa já se coloca no lugar de que ela não vai fazer usando essa própria desculpa. Eu também, as pessoas falam isso pra mim também, eu tenho o dom. Mas eu fiz a mesma coisa que fazer, pô, eu tenho que falar, eu vou fazer o quê? Eu vou atrás de falar. Eu fui estudar, eu fui ler, tem um livro, você lê ou não? Sim, posso. Tem um livro que eu adoro, já li algumas vezes, e já quero ler de novo, que é o do TED Talks, que ele ajuda você a criar um speech, uma fala, às vezes quando você tem bastante tempo, igual a gente tem aqui, 1 hora para ficar falando, é muito mais fácil, porque aí você fala aleatório, mas aí você tem um tempo mais curto, precisa ser mais estratégico, mais organizado para falar.
Então, estudei, fiz escola também para conseguir falar. No início, eu só fazia meus vídeos bebendo para eu poder ficar mais confortável. Aí bebia, chegou uma hora que eu estava me passando, aí eu fui tirando. Não é verdade? Mas é assim, você tem um objetivo, você tomou uma decisão e você vai fazer o que tem que ser feito para conseguir chegar onde você quer, não é isso? Totalmente, eu concordo demais. É uma coisa que me irrita um pouco também, porque eu sempre falo, eu odiava gravar vídeo, falar pro meu psicólogo, eu odeio fazer vídeo, mas todo mundo tá falando que isso é meio que o futuro agora, e eu tô nessa meta de crescer na internet, então acho que vai ser o que eu vou ter que fazer. E eu também não falava, não conseguia me comunicar, e eu tinha essa meta de querer fazer palco, fazer parte educacional. Então, assim, pra você ter ideia, engraçado isso, no Beleza Experience, eu tava no momento que eu tava fazendo essas aulas. E eu tava tipo assim, beleza, e se eu ganhar esse prêmio? E se me botarem naquele palco e falarem assim, faz um discurso aí em 30 segundos? O meu professor e eu, a gente treinou. A gente realmente treinou um discurso. Tipo, a gente fez meio que um método, tipo, para conseguir meio que selecionar, tipo, um começo, um meio, um fim pra uma ideia, para que eu conseguisse improvisar na hora. E, tipo assim, é porque fala bem por dom? Não, é porque foi estudado. E esse aqui é o ponto, tipo, eu tava tendo, enfim, falando disso, mas fugindo um pouquinho, eu tava tendo um problema no salão com parte de precificação. O que eu fiz? Eu procurei alguém que é especializado nisso. E porque é aquela coisa, se você não consegue fazer, procura alguém que faz e aprende. É. Tá tudo bem. Pô, isso é ser inteligente, né? Inteligente de saber o que você não sabe, saber que o conhecimento ele é disperso pela sociedade. Tem uma pessoa que sabe uma coisa muito mais que você, a outra sabe E que bom, outra. né? Que alguém sabe mais do que eu. Exatamente. Tipo, E a ótimo. gente vai pegando, cara. Tem um monte de coisa que é gratuita na internet, tem coisa que você pode pagar, porque no início lá, como você falou, você não tinha dinheiro para comprar uma tesoura. Como que você vai buscar conhecimento se você não tem dinheiro para comprar uma tesoura e que dirá pagar conhecimento, que é mais caro do que uma tesoura? Tem coisa grátis, aí vai te dando acesso, você vai melhorando um pouquinho, aí depois você pode pagar alguma coisinha, mas sempre buscando, acho que a educação, e você falou assim, eu queria estar nesse mundo de educação, eu também, eu lembro quando eu fui falar a primeira vez, assim, eu ensaiava, tipo assim, dia após dia, não era tipo assim, 5 vezes, 10, era 30, 50 vezes, aí você Exatamente. grava, assiste, odeia, não quer mais olhar, aí você faz de Apaga. novo, apaga, faz de Aham. novo, aí chega na hora, começa a sofrer, aí pula, faz flexão, faz polichinelo, faz alguma coisa para gastar, e aí as pessoas olham lá e falam, nossa, tem um dom. É porque muita gente não entende que a excelência vem da repetição, É. né? Então, assim, isso vale para nosso trabalho como cabeleireiro também. Então, o primeiro Chanel que eu cortei não é nem perto do Chanel que eu corto hoje. Por quê? Porque eu cortei ele, sei lá, 100, 200, 300 vezes. É. E é tipo, não é uma questão de eu nasci sabendo fazer. Ninguém é assim. E você corta 10, 20, 30, a pessoa acha que deveria estar bom já. Você corta 30, está muito ruim ainda. É igual Sim, você falou, tem e que tá cortar tudo bem. 300. E tá tudo bem você tá ruim, É, e aí que tá. Só que as pessoas, é que assim, aquele rolê, ninguém quer ser visto tentando. é. Ninguém quer ser visto como iniciante, mas tá tudo bem ser um iniciante. É isso que as pessoas não entendem, e eu percebo que na área de cabeleireiro, acho que talvez porque a gente tem uma tendência a ter um ego meio inflado, é muito mais difícil se colocar nessa posição de eu não sei fazer isso aqui, mas alguém sabe. E essa pessoa é É. foda, ela pode me ensinar. E é isso. Eu trabalhei um tempo com um colega meu, o Felipe que cortou, sei que vocês já deram um curso juntos. Foi sim. É, e o Felipe, pra mim, assim, ele é uma puta referência no corte. E era muito legal porque eu trabalhava do lado dele. E eu corto cabelo, mas minha especialidade é cor. E assim, era muito legal porque ele tava do lado. Eu conseguia ver ele trabalhando. Só que daí tem essa diferença. A gente perde muito, querendo ou não, porque a gente se coloca numa posição de tipo, eu corto também. Eu não vou ficar dando muita bola pra essa pessoa aqui, porque eu já sei fazer. Não, pô, sempre tem alguma coisa. Até o jeito de girar a tesoura eu aprendi com ele, sabe? E é isso. É isso que você falou de, não sabe e tá tudo bem. Cara, se a pessoa conseguir entender isso, já é um grande passo, porque a gente não quer ser visto tentando, igual você falou. Só que se você entende que tá tudo bem, até o ser visto tentando, ele se torna positivo, porque as pessoas, elas se conectam com a vulnerabilidade ali. Pô, a outra também tá passando a mesma dificuldade, talvez não, pô, você tá com dificuldade cortando, você mostrando no seu story sem dificuldade cortando, mas você é muito bom em uma outra coisa que essa pessoa não é. E ela é muito boa cortando, ela te vê passando por esse processo, mas ela se conecta, não porque ela não é boa cortando, mas ela é ruim em outra coisa. E ela vai pensar, pô, se ele é ruim nisso, eu sou ruim nisso, aí gera uma conexão. E aí todo mundo vai
cria uma empatia, né, pelo outro, tem uma empatia, e a pessoa vê, e a pessoa dá apoio, ela vai lá e ela comenta uma coisa que vai te fazer feliz, porque você também tem medo de postar, porque você não quer o julgamento, aí a pessoa vai te cancelar. A pessoa não vai nem te ver, a pessoa que não gosta. Ela não Sim. vai nem te ver, Ah, eu posso. né? A pessoa que vai falar alguma coisa negativa de você é só quando você estiver maior. Quando você tá muito pequeno, tá todo mundo cagando, Sim. não é verdade? Então, as pessoas que falarem vão falar só coisas que vão te fazer querer fazer mais, não é verdade? Exatamente. E é uma coisa que, enfim, eu me comunico muito em Reels, Stories e tal sobre isso. Eu bato muito na tecla de que eu quero ser uma cabeleireira vulnerável, uma criadora de conteúdo vulnerável. Então, quando eu tô tendo algum problema na área, eu sempre faço um vídeo falando sobre. E pra mim não é um problema nenhum admitir que eu tô errada, admitir que eu cometi um erro, admitir que eu, sei lá, qualquer coisa. Porque eu penso assim, quando eu comecei, eu queria muito ter alguém, tipo, na área que falasse dessas coisas para eu me sentir um pouco mais confortável, de pensar, ok, isso é um processo, essa pessoa também passa por isso. Então, se não tem, por que não pode ser eu a pessoa que vai fazer, sabe? Vou ficar esperando alguém levantar e falar, vou fazer isso aí para todo mundo ficar, ok, não, tipo, faço. E eu acho que existe uma. Eu não sei se eu quero usar a palavra humildade, mas existe uma coisa legal em você se colocar nessa posição de, oi, eu não sou perfeito, eu cometo erros e eu quero Eu acho que é compartilhar meus erros. inteligente, eu acho que é mais inteligente do que humilde. É porque tá tudo bem, É. sabe? Não tem problema. Ninguém tá ligando tanto assim se você cometer um erro aqui e ali. Eu lembro que eu já fiz vídeo falando de cabelo que eu errei, como que eu resolvi. A questão da precificação, que eu tava cobrando muito errado. Esses dias até, tipo, falando de uma questão pessoal que aconteceu com pessoas na área e tudo. Eu me coloquei numa posição de, tipo, pô, eu cometi um erro com fulano esses dias, eu fui falar com ele e falei, tipo, cara a cara, porque eu acho que é assim que tem que ser. E é legal, as pessoas se sentem mais, tipo, próximas de você. Quer contar o que aconteceu? Não, Deus me livre. Pode. Eu não vou jogar nome na roda, não. Você tá Não, maluca? não precisa não. Foi só falar do bafão aqui, que a energia veio, tombou, derrubou tudo o microfone aqui, mas... Já tá os guias falando, não vai falar disso aí, não. É. Não vai, toma. Não vai falar. Não, mas falando bem por cima, assim. Aquela, não vai falar mais falando? Mas bem por cima, assim. Amo. Teve uma questão nova que eu conheci vindo pra São Paulo, que você deve ter sentido isso na pele também em algum momento. Que essa questão de dividir amizades com pessoas que fazem sentido e relações por interesse. E quando eu falo interesse, é um interesse sincero. De tipo assim, você tem uma coisa que eu quero, eu tenho uma coisa que você quer, e a gente faz ali uma coisa e é isso. Saudável. Sim, só que eu entendi que nem tudo dá pra agir desse jeito e que as pessoas são um pouco mais ardilosas do que isso. E foi uma questão, assim, que me pegou muito vindo pra São Paulo, porque em Patiguar eu estava sozinha, entende? Então, vindo pra cá, de todas as coisas que poderiam acontecer no mundo de cabeleireiro, de tipo, tô tendo questão com precificação, tô tendo questão com achar cliente, o que eu tive mais questão foi no meu âmbito social. Trabalhei com pessoas que me deram certos problemas, então aprender a filtrar isso também foi muito importante, até pela fase que eu tô vivendo, e pela minha idade, sei lá, a gente vai crescendo, vai ficar um pouquinho mais sagaz, né? Cara, você falou isso de, né, das pessoas ardilosas que querem um benefício, né? Tem o negócio do interesse, quando os dois lados têm um interesse mútuo ali, os dois ganham no final, é muito legal isso. Sim. Como eu disse, saudável. Mas realmente existem pessoas que elas querem ganhar, e não importa se você tá ganhando ou tá perdendo, elas querem ganhar. Na verdade, até importa se você estiver perdendo, é melhor, né? Sim. Existe isso. Se você puder trazer aí alguma lição aí de que você aprendeu de como lidar com isso, mas um outro ponto que eu queria colocar também, eu quero que se você olha de uma outra forma, eu quero que você fala também. Tá. Mas eu acho que assim, existem essas pessoas, mas existem muito mais pessoas legais. Concordo totalmente. Não é? Muito mais pessoas legais. Só que tem gente que ela dá, eu falo assim, as coisas têm o peso que você dá. Tem a pessoa, conhecer uma pessoa ardilosa, nossa profissão só tem gente invejosa, e ela começa a olhar isso. E ela começa a perceber outras pessoas invejosas, que realmente existem. Pessoas não só invejosas, que todo mundo sente inveja, é normal, só que tem uma reação ruim quando sente inveja, quer tombar o outro, quer fazer... Existem algumas. Só que eles têm mais legal, só que aí você começa a dar foco nisso, você fala disso, daquele outro, de repente você tá convivendo só com isso, tá carregando aquele monte de energia. Se você passou por essa pessoa que fez isso com você superou aquilo, e você tá olhando para as pessoas boas, eu que, tive um contato com você, foi legal, trouxe aqui pro podcast, trocou, você teve um contato com o Natan, foi legal, foi uma troca boa, teve um contato com a Santa Clara, foi legal. Olha o tanto de coisa que acontece legal, porque você tá dando foco pro que é legal.
Você não Exatamente. concorda com isso? Eu Tem concordo ruim, mas, pô, a totalmente. maioria é mais legal. Eu concordo totalmente. Eu acho que é uma questão, se eu puder, Se você tá dando foco pra essa chata, você é ruim também, você é chato também. É isso aí, é sobre. Eu acho que isso foi tipo, uma lição. Eu acho que é uma questão de dar nomes errados às relações erradas. Eu vou dar um exemplo bem fácil de entender, que é quando você, sei lá, tem um ficante por 1000+ e você tá chamando de namorado, mas não é só namorado. É um ficante por 1000+. Eu acho que é uma coisa assim, essa relação que eu tenho com essa pessoa, ela é realmente uma coisa de trabalho, e eu sei que eu tenho um limite de onde eu consigo chegar com ela na questão de interesse mútuo. Não chama de amigo, então. Não abre essa parte da sua vida, sabe? Se reserva um pouco mais porque você já vai entender como essa pessoa é. Eu acho que é mais sobre isso, até porque hoje eu entendo que é muito mais sobre os limites que a gente cede do que a pessoa em si. Então, em vez Você é de... responsável, né, Sim, eu por deixei isso, né? acontecer. Esse é o ponto. Então, em vez de tentar mudar outra pessoa ou querer ficar muito chateada, ok, eu vou aprender a colocar limites melhores e eu vou também, tipo, me policiar pra não ser essa pessoa em algum momento da minha Nossa, vida. muito analisada ela, né? Eu gostei. Obrigada, faço terapia há Quero mais de mais 10 episódios. anos. Vamos. Adorei. Mas é real. E a gente você deve ter encontrado muita gente assim na área, porque você tá há mais tempo em São Paulo, eu acredito que você é daqui, Eu né? sou daqui. Então, então você deve ter vivido muita situação assim. E quando você para pra pensar, é muito uma questão de eu não coloquei um limite, eu deixei isso chegar até esse ponto. Então na próxima eu não faço. E é isso. Foi bom, aprendi muita coisa. E tomar cuidado às vezes, porque até você, cara, às vezes você pode ser essa pessoa sem intenção. Você é tão empolgado, você é tão ambicioso, você quer crescer, e às vezes você faz uma coisa que não é legal pro outro, sem Exato. intenção de fazer. Só que aí você tem que parar, olhar e falar, caralho, vacilei. Como Sim, que, né? E aí você, pô, melhore, aí olha pra isso, né, como você tá falando, e pô, seja uma pessoa melhor na próxima, né? Em exatamente. vez de só julgar, só olhar, só botar energia Não, às vezes a pesada gente nisso, é a né? pessoa ardilosa também É, sem querer, entende? Ou querendo, não tomara que seja sei. sem querer, né? Mas às vezes a gente acaba sendo sem querer, ou sei É, lá. E é legal ter essa visão pra gente, de fato, conseguir conviver melhor com as pessoas da área e entender qual que é o limite de cada um com tudo, né? Onde eu consigo chegar, o que eu posso oferecer, etc e tal. vai, beleza, analisada. E agora técnica, vai. Você. Como que você vê tendência? Porque cabelo colorido é uma coisa muito específica, aquele, né? Muda da água pro vinho, né? Cabelo colorido é uma coisa muito específica. Tem também tendência? Tipo assim, agora é a vez do roxo, tem a vez Sim. do laranja, coloridinho. Depende muito do nicho que você tá. Eu tava em Berlim agora, no evento da Schwarzkopf, e foi muito legal, assim, porque, enfim, na Schwarzkopf a gente tem um programa que chamava Essential Looks, e agora ele chama Forever You. E é um programa que tem esse estudo de tendências, eles compram as informações, aqueles estudos mesmo que eles fazem de comprar de agências que estão Aham. estudando comportamento e tudo. Então, eles montam coleções baseadas no que eles estão prevendo para o futuro. Por exemplo, eles preveram a questão do moreno iluminada. Eles preveram a questão. Preveram? Não sei. Escolhe. O que eles escolhem. Você Preveram. tem licença poética. Obrigada. Eles conseguiram prever a questão do moreno iluminada, o uso das barbas no contexto masculino, o uso dos grisalhos, o uso de cabelos naturais. E é muito doido, porque você pega revistas de, tipo, 2008, 2007, de Essential Looks, e você vê isso lá. E os palcos dessa coleção que estava rolando lá era basicamente, majoritariamente de cabelo colorido. E eu acredito muito que o futuro vai ser esse. Você acha E que uma pessoa comum um dia vai usar um cabelo colorido? Não eu uma acho pessoa alternativa, totalmente. tipo uma pessoa comum. Eu acho totalmente. E vai ter um recorte para cada qual, que é o que eu falei no começo. Depende muito do seu nicho. O meu nicho, ele consome muito um tipo de cabelo alternativo que pega muito essa parte mais da cultura asiática, uns cabelos que são um pouco mais diferentões, aquele cabelo de unicórnio, sabe? Que é um arco-íris de várias cores. Tem aplicações mais diferentes, tem coisas mais artísticas, tem coisas mais com uma proposta que é para ser um pouco mais chocante, assim. Acho que eu posso colocar desse jeito. Então, o meu nicho e minhas clientes procuram muito isso. Mas, claro que se você for procurar um cabeleireiro que atende, sei lá, um público talvez um pouco mais jovem, você vai encontrar mais esse cabelo de unicórnio. Entende? Então, existem meios dentro do mundo de coloridos, assim como existem meios no mundo das loiras. A gente tem uma diferença da pessoa que consome um loiro feito na touca e matizado com um matizador super cinza, Uhum. e a gente tem uma pessoa que faz alteração de fundo. É E igual. como que foi para você essa questão da educação? Você falou que desde há muito tempo você sempre teve isso, né, para você alcançar. Como foi para você chegar nisso? Tipo assim, qual foi Eu estudei muito, primeiro. Fiz o curso de oratória e comecei meio que aos poucos me colocando nessa, pra não chegar também de uma vez e chegar e falar, nossa, de fato eu não sei fazer isso. E agora tem 20 pessoas olhando pra minha cara. Eu tentei ir aos pouquinhos resolvendo isso.
Eu comecei, de fato, na educação ano passado. Esse ano que eu tô mais, tipo, me colocando como educadora. E pra mim ainda é um processo novo. Eu tô, acho que nem há 2 anos trabalhando nisso. Mas tá sendo muito legal, porque, de fato, pra mim é a parte que mais me encanta. Eu acho que a educação é o que, de fato, transforma a vida das pessoas. Isso vale pra qualquer coisa. Como eu falei, a parte de vídeo, de oratória, tudo isso foi educação. E eu falo que sou prova viva disso, porque eu não acho que eu teria conseguido o que eu consegui em 5 anos se eu não tivesse me proposto a estudar as coisas que eu faço hoje. Então, como a educação para mim é um caminho para transformar vidas, eu quero também ser, tipo, um veículo de transformação para outras pessoas. Tanto que eu falei isso pro meu professor de oratória quando eu comecei com ele. Eu falei, eu quero melhorar minha oratória, porque para mim é importante que a pessoa que está me assistindo, ela entenda o que eu estou falando e faça sentido para ela. E para isso eu tenho que melhorar, para que eu consiga entregar para ela o que ela tem que saber. Adorei. Caraca, muito dedicada, passado. Gostou? E você, então, você agora se considera, virou, tipo, sei lá, uma nova obsessão, né? Nova, assim, entre aspas, a educação, né? Porque a princípio era fazer cabelo bonito, agora Exato. fazer cabelo bonito já não é mais um grande desafio. Qual é o grande desafio agora? Eu tenho uma meta para mim que é a maior, assim, que é ser uma educadora internacional. Então, acho que isso é uma coisa que vai me levar alguns anos, e é até bom, porque daí eu tenho coisa para fazer até lá. Eu brinco que a minha meta, sem querer parecer muito ambiciosa, é ser aquela pessoa que, quando alguém contratar, fala: tem que chamar tradutor? Não tem. Ela Toma. fala. Ela consegue falar esse idioma, tá tudo bem. E é um processo, porque primeiro eu tenho que me consolidar como educadora. E eu me considero uma pessoa conhecida no nicho de cabelo colorido para consumidor final, não tanto para cabeleireiros. Então, eu tenho que ter esse alcance com cabeleireiros. Aham. E aí, depois de ser educadora, eu tenho que pensar nessa parte mais para fora. É um processo, mas eu É. gosto de processos. E você é uma cabeleireira, tipo, de agenda lotada? Como que você concilia isso? Pô, eu quero ser uma referência na educação, mas eu não sei como que é você de agenda, se você é mais de boa na agenda e foca muito nisso, ou você é uma de agenda cheia? Eu já fui uma pessoa de agenda cheia, mas hoje em dia eu priorizo alto ticket e menos atendimentos. E aí você consegue conciliar esse lance de... Exato. Hoje eu trabalho na escala 4x3. Eu atendo 3 dias na semana e o resto é dedicado à criação de conteúdo e educação. Ah, Qualidade de vida, valeu ficar anêmica. aí, toma. É Não, só tomar Nuri por um. eu vou te falar um negócio aqui. Eu tava pensando, não sei se eu já falei isso aqui, mas eu tava pensando é bom, tá vendo como é que eu vou conversar com o povo? Eu atendo muita gente também. Aí eu também tava foi um episódio que eu já gravei hoje, que a gente tá fora de ordem, né? Tô gravando uns episódios aqui e em algum momento eu já falei, só que no futuro vai sair, eu acho. Ou já saiu, enfim, tô confuso. Tá tudo Eu bem. tava falando disso, né? Tipo assim, eu atendo muita gente e eu adoro também esse lance da educação. Só que eu demorei, só demorei se for comparado com você, tá? No meu tempo, beleza. Entrei na educação depois de muitos anos de cadeira. E eu tenho um faturamento alto já no salão. E aí é difícil, tipo assim, você abrir mão disso para focar na educação, né? E toma tempo. Aí você já falou, nossa, trabalho 3. Eu já pensei nisso, mas eu nunca tive coragem de fazer isso. Ah, eu Tirar gosto de 2 qualidade dias, de vida. trabalhar menos dia na coisa e focar um pouco mais na educação. Uhum. Aí eu ficava assim, de domingo. Era domingo e segunda, eu trabalhava com as coisas de educação domingo e segunda e terça e sábado no salão. Então, tipo assim, não folgava nunca. Só que agora aí eu comecei a namorar. E aí eu tenho que ficar com ela de domingo e segunda, não. Eu quero ficar com ela de domingo e segunda, né? Quero estar com ela, então não trabalho mais de domingo e segunda. Aí a educação fica como? Não tem que É dormir à importante. noite. Então tem que tirar um dia da agenda. E você precisa disso, porque você não vai ser criativo nem produtivo se você não estiver descansado e Não, cuidando das outras áreas da vida. Tem que sair dos amigos, tem que ficar com a namorada, você tipo vai ser assim, entediado você vai só. ficar mais feliz. Aí você É. vai fazer o seu trabalho mais feliz, vai render mais e vai dar mais lucro. E você vai viver mais feliz. Poxa, é isso. Nossa, eu acho que a gente falou o que a gente se propôs aqui. A gente trouxe bastante conteúdo. Eu acho que tem que até, né? Nossa, porque se deixar aqui vai longe, né? Mas eu acho que tem que ter margem para mais episódios. Tem bastante coisa. Tem mais coisa que a gente não passou aqui que você pensou em falar? Hoje, Que não tinha vindo ainda? eu acho que foi um episódio legal, meio introdutório. Acho que toda vez que me coloca Nossa, pra. foi introdutório, toma. Não, sei lá, porque quando assim, me coloca pra falar, tipo assim, vai falar de coloração. Eu sei que em algum momento a gente vai falar do ônibus e do Dancing in the Dark e falar da minha história, porque acho que é a parte mais
sei lá, a gente tem muita gente falando aí sobre cor e eu sinto que é muito mais interessante falar sobre pessoas e vivências e histórias. É. É o que Você se vê funciona como mais. uma artista? Eu me acho uma artista. Você acha que você chegou um momento, você se viu como artista, você sempre se viu como artista? Você teve um momento questionável como artista? Como que é esse lance pra você? Eu posso contar uma coisa aqui, que vai ser engraçada no máximo? Lógico. Eu falei que eu sou uma pessoa muito sincera, né? Eu tive uma interação com o Deodato, que foi no Beleza Experience, que eu quebrei meu prêmio, que eu derrubei, uma mulher esbarrou em mim, ele caiu no chão porque eu tava com uma luva de tule, e eu fiquei zanzando com o Natan pelo backstage para conseguir um prêmio novo. E eu trombei ele, eu estava um pouco alterada, e eu falei, você é o Deodato, né? Eu quebrei meu prêmio, e fui embora. Essa era a única interação com ele, mas eu já te conhecia porque em algum momento seu Instagram chegou para mim, eu fui ver, e no primeiro momento eu não gostei muito de você. Aí que tá. É isso que é interessante. Olha o universo aí, ó. Mas é porque eu achei o seu jeito de se comunicar naquele momento como uma forma arrogante. Só que aí, análise, tempo e idade, eu comecei a me identificar muito com o jeito que você se comunica. E eu comecei a entender que, quando eu encontrei seu perfil na primeira vez eu me incomodei, é porque eu me identificava. E cutucava uma ferida minha, porque eu não estava me posicionando assim. E nessa época, eu não me deixava me chamar de artista. E aí, quando eu comecei de fato a me comunicar mais, conversar mais. Tava até falando sobre você com o Felipe esses dias. Ele mandou um vídeo seu e ficou, tipo, eu gosto muito de como ele se comunica. Eu falei, cara, eu também, é muito foda, tipo, entendeu? É isso. E foi nesse processo que eu comecei a me deixar me chamar de artista. Me deixar ser um pouco mais, tipo, ok, é isso, sabe? Tá tudo bem, é autenticidade. E é isso. Mas só pra dizer que eu te admiro muito hoje em dia. Não, isso que você, quando você fala de autenticidade, eu acho que é muito interessante que eu já falei isso aqui algumas vezes, quando fala autenticidade, a pessoa entende como um adjetivo, ela acha que a autenticidade é ter um mullet cortado, vou usar camiseta de time no Uhum, negócio, ser alguma coisa excêntrica. Quando na verdade, a autenticidade é só você ser o que você é. Se você é sim, uma pessoa super comum, você se mostra como uma pessoa super comum, um monte de gente comum vai se conectar com isso, né? sim. E quando você é autêntico, um monte de gente vai gostar de você por alguma coisa e um monte de gente vai desgostar de você Pelo exatamente mesmo motivo. pelo mesmo motivo. Quando você não tem essa autenticidade, você tenta passar aquela coisa morna que encanta todo mundo, você vai passar uma coisa super rasa, tipo aquela dica, nossa, hoje em dia tá sol, use o filtro solar, né? Exato. Ai, toma água porque vai se hidratar. Ai, seu cabelo tá seco, hidrate. Tipo Sim. aquela coisa que pô, todo mundo beleza, mas você não tem um posicionamento, não tem nada. Quando você é autêntico, vai passar por isso, né? Tipo assim, eu sou essa pessoa que uma pessoa vai gostar e eu tenho muito feedback desse lance dessa arrogância. Eu acho que numa Mas é longa que tá, não é jornada, arrogância. mas É às vezes só confiança. eu entendo, mas assim, eu sei que para algumas pessoas soa isso e eu já ajustei um pouco na minha jornada, porque assim, tem coisas que a gente ajusta, né? Porque você vê que faz sentido, se ajusta até um ponto onde não é violento com você, pô, eu não vou deixar de ser eu. Até aqui faz sentido eu ajustar isso, eu não preciso passar dessa forma. Uma coisa que me parece soar arrogante para muitas pessoas quando eu falo, eu sei porque quando eu trabalhei com duas marcas, né, só, eu fui um momento fui da L'Oréal, hoje eu sou Cadvel, e as primeiras vezes que eu dei palestra para qualquer uma das marcas, eu tive muito feedback negativo, porque não era o meu público que estava assistindo, era outro. Então, Entendi. as pessoas que não me conhecem, umas vão gostar, outras não, meu público já me conhece, sabe como eu falo. Quando eu falo muito de dinheiro, de coisa, da minha tesoura cara, do preço que eu cobro no meu corte, mas eu falo isso num tom de pô, quando eu comecei, eu nem sabia que existia um preço desse. Igual você lá na sua cidade, eu não sabia que Sim, existia uma tesoura desse preço, não sabia que existia cabeleireiro com 10 assistentes. Por mais que eu sou de São Paulo, mas lá na Zona Norte, não tinha, naquela época não tinha tanto conteúdo assim na internet, igual tem hoje. Não sabia disso. Então eu falo no sentido de inspirar a pessoa. Tem muita gente que vai olhar e vai falar: caraca, existe isso, dá para chegar lá, que legal. E tem muita gente que vai olhar e vai falar: nossa, que arrogante. Mas exatamente no lugar que você falou, a pessoa talvez ela tinha a dor ali, ela sentiu aquilo, cutucou numa era ferida totalmente o e meu ela uma caso. defesa ali, ela tira isso e ela fica, na verdade, ela se coloca mais distante do sonho dela, porque ela está criando uma repulsa a isso, Exato, né? ao que ela é de fato. E eu Exatamente. fiz isso com vários cabeleireiros na época que eu fui consumindo conteúdo e falei, tipo, não gosto porque a pessoa é arrogante. Aí tratei na terapia. E aí eu entendi que de fato era isso. Tipo, é porque eu me identificava muito com esse jeito de se posicionar. E tá tudo bem. Tipo assim, se alguém se incomodar, essa é o rolê dela, o problema é dela, ela que trate depois, ou entenda de onde tá vindo isso. Mas a gente tá falando disso pela questão do rolê de artista. Que eu só me chamo de artista hoje em dia porque eu me permiti também a
bater no peito e falar, eu me acho artista sim, tipo, eu trabalho com cor, E o que eu você tenho essa considera, tipo assim, visão. o que é uma característica, umas características de artista que coloca a pessoa como um artista? Você acha que qualquer cabeleireiro é um artista? Você acha que tem uma característica Eu ali acho que que... não. Eu acho que tem pessoas que são mais comerciais e tá tudo bem. Não, ninguém tem que ser, tipo, artista o Aham. tempo todo. Eu acho que todo artista é meio doido e pensa fora da caixa, assim. E esses dias eu fiz um cabelo inspirado num ovo frito. Porque eu tava fazendo uma crepioca e eu falei, caralho, um ovo de... Eu até xinguei, desculpa. Um cabelo dessa cor ia ser, tipo, muito legal. E aí eu fiz uma raiz amarela, assim, tipo, um degradê indo pra um branco, assim. A gente fez uma maquiagem inspirada. Eu acho que todo artista tem um pouco essa coisa meio assim, fora, sabe? Mas nem todo mundo tem que ser artista também. É. Eu acho que é só um jeito de cada um. E qualquer área pode ter uma pessoa meio artista. Eu também não me... Qualquer área, exatamente. Eu também não me achava um artista, mas não por uma questão de não capaz, não sei o quê, porque eu sempre tive esse olhar mais pragmático, sabe? Tudo para mim tem que ter uma razão científica, alguma coisa assim, e artista me soava como um dom divino. E eu não achava justo eu falar que isso foi um artista, sendo que eu me dediquei tanto para aquilo, estudei e não sei o quê. Era um olhar que eu tinha, só que depois eu olhando, eu acho que o artista, na verdade, é exatamente a mesma coisa, só que você olha para aquilo com um olhar romântico, né? O artista, eu acho que é o Exatamente. processo. Durante a execução, se você faz aquilo com mais prazer, com mais elegância, de uma forma mais sexy, mais E tendo divertida, mais ideias e atraente, vivendo aquilo. É vivendo, artista. presente, eu acho que Uhum. aquilo torna um artista, como você disse, em qualquer área. Quando eu estou organizando o meu curso, criando a experiência do meu curso, eu estou em casa, digitando no computador o roteiro do curso, a jornada, a hora que o aluno chega, a hora que ele vai passar aqui, a hora que ele vai receber isso, eu começo a colar post-its na parede. Eu me sinto um artista criando uma jornada de experiência, É totalmente. que seria uma coisa chata. Você viu aqueles caras que trabalham no mercado e fazem escultura com wafer? Fazem, tipo, um É, desenho, assim. Não vou falar que esse cara não é um artista. ele faz o coisa E ser vai ter gente que vai divertido. trabalhar ali e vai, tipo, só colocar as coisas na prateleira e valeu. E tá tudo bem também. É aí que Chegou no tá. mesmo lugar, só que o do outro foi mais legal. Só que o outro pegou as coca 2 litros e É, fez uma escultura, do nada, assim, tipo, uma árvore é, de Natal, sei lá. E, tipo, pra mim isso é. é Aonde eu artístico. tive esse insight, sabe como foi? Eu acho que eu devo até ter contado. Eu tava assistindo era uma série. E aí tinha um cara, ele era contratado para matar as pessoas. Tudo. Aí tinha um cara lá que só matava. Ele matava a pessoa inteira. Aí tinha um outro lá louco que ele pegou o cara, ele fez ele pegou um coisa, ele cortou um micro-ondas redondo numa forma da cabeça, embrulhou a cabeça do cara vivo num papel alumínio, enfiou o cara lá com a cabeça, fez o cara enfiar a própria cabeça assim, ó, fez o cara passar, enfiar a própria cabeça no buraco do coisa, colou silver tape aqui para não Então, esse enfiar, é artístico. ligou o micro-ondas, nossa, dá até um arrepio aqui, ligou o micro-ondas Que para ver a mórbido. cabeça dele cozinhando ali e coisa. Aí o outro veio, caraca, por que você faz isso com o cara? Cara, se eu só matar o cara, eu vou dormir, vou ficar à noite lá pensando, pô, eu sou ruim, eu sou mato por dinheiro, não sei o quê. Não, você tem que curtir o É, processo, eu sou artista, eu tenho minha assinatura. serial É tipo killer, assim, mas é um artista. você curtiu o processo, porque senão você só mata, você fica louco. No final, com aqueles caras que só vão pra guerra. Eles vão lá pra guerra, tem que matar um monte de gente, volta, fica mal aqui. Fica ruim, ele não curtiu a guerra, não foi tipo divertido pra ele. Ele tem que fazer o processo ser legal. Se você vai pro salão, corta cabelo, corta cabelo, corta cabelo, chega no final do dia, aquele meme lá, toca o despertador, o cara deita na cama, acorda, volta, Exatamente. ele vira uma engrenagem ali do negócio e não tá fazendo nada. Tem que ser divertido, né? Eu acho que a gente pode resumir isso em ser artista é muito da história que você conta pra si mesmo quando você faz essas coisas. Então, tô botando um look aqui pra mim, eu sou muito rockstar, eu tô indo É. lá fazer tal coisa. Eu vou cortar cabelo, mas eu vou fazer uma firula aqui com a tesoura, que eu me acho muito da hora fazendo isso aqui. É muita história que você conta, né? Porque eu vou te É falar, aquilo, tô a vida indo. é feita de ilusões, escolha a sua e divirta-se. Todo mundo morre. Tipo, o final é o mesmo pra todo mundo mesmo. É, tem que ser, tem que ser legal. Eu acho que é isso que nos torna artista, né? Eu acho que sim. E é sobre isso, não é um nome muito fora, assim. É, você Bate no peito e fala. chega no salão, parecendo uma fubanga, coloca um monte de clipe É, colorido em cima do avental aqui, vai almoçar com um negócio aqui, o cabelo tá com uma caneta enfiada, aqui parecendo a roupa cheia de mancha de tinta, mas não de uma mancha interessante. é a pessoa que Segue tá perdendo. fubanga, você tá indo, É a pessoa que tá né? perdendo, porque ela não É, tá usando aquele momento pra, tipo, pô, eu vou ser, sei lá, eu saio de casa e falo, eu tô parecendo um vilão de anime? Tô. Então é é isso, é sobre. esse o rolê. E dá pra resumir também, vou até olhar pra essa câmera aqui. Essa Essa aqui, aqui, ó. desculpa, essa. Câmera 3, Nossa, eu tô olhando toda hora errado. Se alguém se incomodar porque você se chama de artista, é porque essa pessoa queria se chamar assim também e ela não tem coragem. Toma. Toma. Bom, eu acho que a gente entregou o que a gente se propôs, hein? Deus é bom o tempo todo. Só, é.
É sobre. Bom, agora você mandou uma, eu quero que você pense mais uma aí, se a gente não passou por alguma coisa que você tinha pensado em falar, a gente não passou, Ok. ou se agora o Divino te mandar alguma mensagem aí, enquanto eu agradeço os apoiadores aqui, você vai trazer uma mensagem matadora Meu para a Deus. câmera 3 ali. Tá. Obrigado, tem que lembrar da DN Hair Solution, porque eles que ajudam a distribuir o conteúdo, ajuda a minha cadeira tá sempre com clientes novas, porque a gente sabe que o Instagram tem aquele lance de algoritmo, você precisa entender muito de algoritmo, mas se você não sabe, né, ou também não tem tempo, às vezes você não tem que postar conteúdo todo dia, tem que ter um conteúdo seu rodando lá, mesmo com conteúdo antigo, enfim, estratégico, que vai colocar cliente na sua cadeira. A DN Hair Solution cuida disso, como eles falam, marketing que enche cadeira, tem um QR Code aí na tela, você vai botar, vai entrar em contato com eles e vai experimentar isso, fazer a sua jornada aí para o sucesso ser um pouco mais curta, mais rápida, sabe? E tenta fazer isso aí divertida, pelo menos, tá bom? E eu quero lembrar que o Corta Bonito tem uma classe também, a gente tem aula de corte, com o meu método de corte de baixa manutenção, vai fazer suas clientes se sentirem muito sexy, você vai ter um diferencial aí na sua região, vou deixar uma aula em algum link aqui na descrição para você experimentar. E você precisa ser um obcecado, tá bom? Se você gosta de cortar cabelo, seja obcecado, assista essa aula, experimenta, coloca uma bonequinha na frente da TV, corta de novo, daqui a pouco você está trabalhando no salão que você idealizou, escreve no papel o nome do salão, Papel ao escreve maço, a data. caneta. Exatamente, escreve a data, estuda, se dedica, que o universo vai fazer você aparecer lá, igual a mágica, igual eu apareci na Augusta aqui, porque eu não escrevi Beverly Hills, escrevi errado, tá bom? Agora, Juba, traz O recado final. seu melhor recado. Pra onde que eu olho? Câmera 3? Aqui? Ok, vamos lá. Meu recado final é que você, como cabeleireiro, leve o seu trabalho muito a sério, mas não se leve tão a sério assim também. Porque tem uma frase de um livro que eu li recentemente que eu gostei muito, que é do Joe Dispenza, que a frase é: o desconhecido nunca me desapontou. E quando a gente se leva muito a sério, a gente acha que conhece tudo. Então, quando você está muito mais aberto a novos encontros, novas coisas, novas formas de aprender o que você já faz, você acaba ganhando muito mais. Então é isso, leve seu trabalho muito a sério, mas não se leve tão a sério assim. Como eles te encontram nas redes sociais? Juba Colorida, em todas as redes. TikTok, Instagram, YouTube, acho que só. Toma! Toma. Eu tô no @g_deodato no Instagram. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi incrível. Cabeleireiro, amo vocês. Peraí. Semana que vem tem mais, tá bom? Segunda-feira, mas antes disso, volta lá. Se estiver vendo pelo Spotify, coloca 5 estrelas se acha que o episódio merece. Merece. Compartilha, segue o canal, ativa os sininhos. Agora sim, beijo muito.